toco a bateria, no caso. Bom, vamos para Brasília porque aprovada na Câmara, a proposta que regulamenta a reforma tributária segue agora para o Senado. Mas só deve ser analisada depois do recesso parlamentar. Ontem o texto que traz detalhes do chamado IVA dual recebeu 336 votos favoráveis, 142 contrários. E houve uma reviravolta. Lembra que ontem nosso ouvinte falou, um desenho não passa, mas jabuti vai passar, vai entrar. Teve uma reviravolta, na verdade, na carne que foi incluída na cesta básica e vai ter um imposto zerado, João Pedro Melo. Bom dia para você. Você vai trazer toda a explicação para a gente. Ó, já tem papel e caneta aqui, aguardando os seus destaques. Ótimo, maravilha, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Olha só, reforma tributária que teve uma tramitação ali um tanto quanto complicada. Ontem a gente teve um dia todo de discussões a respeito desse tema e agora o pessoal tem que descansar. Portanto, o Senado só vai analisar esse texto da regulamentação da reforma tributária depois do recesso parlamentar. Foram mais de 300 sugestões de mudança. O plenário da Câmara aprovou então essas novas regras do texto base, 336 votos favoráveis e 142 contrários. Nessa matéria aprovada pelos deputados ficou definido o seguinte, que todos os remédios não listados em alíquota zero vão ter um desconto de 60% no imposto. Também vai haver cashback, ou seja, devolução do imposto pago para a população de baixa renda em contas de energia elétrica, água e esgoto. Todos os tipos de farinha, aveia e óleo de milho foram incluídos na cesta básica, que será isenta de impostos. A argumentação é de que isso é a base da alimentação do brasileiro. Outros alimentos terão redução de 60% na alíquota do imposto sobre valor agregado, chamado IVA. A alíquota geral não foi definida ainda, mas tem um limite estabelecido em 26,5%. De última hora, a gente teve então essa reviravolta, os deputados revertendo a decisão do grupo de trabalho, incluindo a carne na lista de itens com taxação zero. Essa isenção era definida, ou melhor, defendida pelo presidente Lula e também por representantes do agronegócio. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, falou sobre esse assunto. Vamos ouvi-lo. Aplaudimos a decisão política de colocar as carnes na cesta básica, a proteína animal na cesta básica. Nos sentimos completamente atendidos com esse ponto, até porque nós teríamos o nosso compromisso, e diz aqui o relator, o cumprimento do compromisso que nós, como Frente Parlamentar da Agropecuária, fizemos lá na PEC, de colocar as proteínas na cesta básica. Bom, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que a inclusão das proteínas na lista de itens com taxação zero terá impacto sobre a alíquota geral. Ele celebrou a aprovação das regras da reforma tributária e reafirmou o compromisso de manter a alíquota geral em 26,5% e ressaltou que, se esse limite não for cumprido, o governo precisa mandar um outro texto. Havia um grande clamor para que essa questão fosse resolvida. É o ideal, não é o ideal? Não cabe comentar. Porque resultado do plenário não se discute, com algumas medidas que foram colocadas no texto, como, por exemplo, uma trava de que lá em 2031, antes da entrada em vigor, se teremos tempo daqui para lá para calcular, para medir, para ter uma ideia mais clara da alíquota, se elas correr risco de ultrapassar 26,5%, o governo terá que mandar um PLP para o Congresso Nacional apontando as modificações para manter a alíquota máxima em torno de 26,5%. Bom, em linhas gerais, o que diz a reforma tributária? Ela unifica 5 tributos, 3 federais, 1 estadual e também um outro municipal. Tudo isso num único imposto de valor agregado. A arrecadação do IVA vai ser distribuída entre União, estados e municípios. Haverá também um imposto seletivo, que é aquele imposto do pecado, que a gente já falou aqui algumas vezes, que aumenta a carga tributária sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Entre os itens taxados, a gente tem cigarros, bebidas alcoólicas, embarcações como iates e barcos e também carros elétricos. O coordenador do grupo de trabalho da reforma, o deputado Reginaldo Lopes, ressaltou os benefícios da aprovação desse texto para o bolso do brasileiro. Foi a partir do diálogo que nós fizemos a maior unidade do parlamento brasileiro. Ou seja, aprovamos esta reforma, que é a primeira do regime democrático. Tem mais de 60 anos que o povo brasileiro sonha com um novo sistema tributário moderno, transparente, justo, sustentável, que possa gerar emprego, botar dinheiro no bolso do povo brasileiro. Essa reforma coloca 6 mil de renda per capita por ano no bolso do povo brasileiro, a mais.
Bom, as mudanças não têm efeito imediato, obviamente, sobre o sistema tributário do país. Isso vai começar a partir de agora, tem um período de transição que vai até 2033. Em caso de novas mudanças no Senado, esse projeto, obviamente, volta para a Câmara antes de seguir para a sanção do presidente Lula. A gente fala que começa agora porque venceu a primeira etapa, tem que passar ainda pelo Senado, o presidente Lula vai decidir se veta alguma coisa ou não, e aí sim passariam a valer essas regras que tem a transição até 2033. Pois é, bem dito pelo JP, ia justamente ressaltar isso, né, João Pedro? São 10 anos, a gente está agora em 2024, isso. Essa discussão começou em 2023, então são 10 anos para que isso seja implementado. Então você ouvinte, não aguento mais falar em reforma tributária, vai ouvir falar bastante sobre isso, porque as regras tem muito tempo ainda. Serão implementadas ao longo dessa próxima década. Tá só começando. E antes, desculpa. Não, e a gente precisa ficar de olho, porque é algo que interfere diretamente na nossa vida, né, gente? Então, não é distante, isso. não. Você tá falando do imposto do pecado, né? Também. Tá bom. Ao longo de 10 anos. Agora, rapidinho, antes de trocar de assunto, ô João Pedro, essa questão da reforma tributária é tão complexa, né, que ela transcende qualquer análise um pouco mais objetiva de articulação política. Não dá para saber ao certo o que de fato está sendo levado em consideração, porque se a gente prestar atenção, especificamente na questão da carne, né, como o João Pedro destacou aí na notícia trazida por ele. O presidente Lula defendia a isenção do imposto da carne, ele falou sobre isso claramente há 10, 15 dias. Boa parte da base econômica do governo era contra essa isenção, né? Inclusive no texto do Reginaldo Lopes falava a respeito de um desconto ali de 60%, uma isenção de 60% e não total, não a inclusão da carne na cesta básica. Quem votou a favor, ou o destaque era do PL, né, partido da oposição ao governo. Então, quer dizer, nesse caso, o PL junto com o presidente Lula e contra boa parte da base econômica do governo, sobretudo nessa questão específica da carne. Então é difícil você fazer qualquer tipo de análise mais objetiva da articulação política em relação à reforma tributária, porque é tudo muito complexo, né? Não dá para saber quem está com quem. O presidente da Câmara dos Deputados dessa vez foi derrotado, né? Porque ele chegou a dizer nessa semana que seria uma insanidade a inclusão da carne na cesta básica, né, João Pedro? E um detalhe interessante que levou a essa aprovação foi a trava que foi colocada, né, de que essa alíquota geral do imposto deve chegar até 26,5%, porque o que defendiam ali os parlamentares é de que, se a gente incluir a carne, se as carnes forem desoneradas, essa alíquota vai chegar a 27,1%, 27,2%, uma das maiores do mundo, né, e não era isso que eles queriam com relação a esse texto. Mas foi colocada essa trava e gerou ali uma espécie de reviravolta que permitiu a aprovação desse destaque, a colocação da carne como item desonerado de fato. Mas realmente não tem como fazer uma análise ali, porque tudo é uma questão de negociação, e muitas dessas negociações foram feitas ontem dentro do plenário, exatamente na hora da votação. E realmente Arthur Lira saiu derrotado dessa questão. A gente ouviu pelo que ele falou agora há pouco que espera que tudo passe a valer como foi combinado com a Câmara, porque senão o governo vai ter que enviar um outro texto, ou seja, já está ali meio que colocando o que tem que ser feito a partir de agora. Vamos ver se de fato vai ser cumprido, né? O JP, a gente falou esses dias aqui, mas é legal que a gente retome um pouco da explicação, porque alguns ouvintes escreveram para cá estranhando muito o imposto do pecado sobre carro elétrico, né? Alguns ouvintes escreveram, olha, por exemplo, a Érica mandou mensagem para cá, quem também escreveu foi o João Carlos, falando, eu escutei carro elétrico no imposto do pecado, é isso mesmo, entrou, tem uma argumentação relativa às baterias desses carros, né? Exatamente. A argumentação principal que foi feita pelo grupo de trabalho, né, que analisava esse texto da reforma tributária, que é um carro que ele polui no momento do fim da vida dele mesmo, né? Porque as baterias, elas não têm um direcionamento para onde elas vão ser enviadas depois que esse carro parar de funcionar, ou depois que essa bateria terminar a vida útil dela. Então, exatamente por isso ele entra como imposto do pecado. Foi uma surpresa quando isso aconteceu na semana passada, né, quando esses carros entraram na questão do imposto do pecado. E havia uma outra negociação também a respeito desse imposto do pecado, de se colocar armas e munições nesse ponto. Só que isso não foi para frente. Inclusive ontem teve essa tentativa, mas isso acabou não entrando. Então, o carro elétrico, esse sim, segundo o que dizem os parlamentares, polui do berço ao túmulo. Foi essa a frase utilizada, inclusive pelo grupo de trabalho, exatamente por conta das baterias que não têm ali uma destinação depois do fim da vida útil.